começar a viver. Amém? E tem alguns louvores que nos ajudam a estar ali. Esse é um deles, por isso que logo mexe comigo. Quantas vezes senti que adentrei realmente a presença do Senhor, adorando o Senhor com esse, com outros, tantos outros, né? Tantas madrugadas. E é interessante que estava ouvindo um rapaz, a semana lá na hora do treino, ele falou: poxa, pastor, retomei minha vida de oração lá do começo, a minha vida do jejum. Ele falou: eu senti que eu não era mais o mesmo, e que o tempo estava passando, e eu tinha deixado de fazer tantas coisas que eram primícias na minha vida para com Deus. E ele falou: e eu retomei isso, pastor, tem sido tremendo. Eu comecei a acordar mais cedo, comecei a acordar meia hora antes. Ele falou: acordo muito cedo. Ele falou: comecei a acordar ainda antes um pouquinho, e buscar o Senhor nessas meia horinha, lendo a palavra. Ele falou: foi uma retomada, é como se fosse um recomeço. Eu fiquei escutando aquilo, achei algo muito lindo, como que se dizendo para você nessa noite: ainda há tempo para você. Amém, amém. Porque quantos não são aqueles que às vezes tem um gás tremendo, busca o Senhor diretamente, busca o Senhor com jejum, com oração, com muito serviço, com muito, e de repente a coisa vai desacelerando, e quando você vê, você não é mais o mesmo. Mas eu declaro para você nessa noite: ainda há tempo de você ser aquele que você foi, e ainda ser melhor ainda. Eu quero declarar que o nome do Senhor ainda vai ser glorificado e muito na tua vida. Mas recebe esse alimento, né? Seja conduzido nesse alimento, investe nesse alimento, nisso que acabou de ser declarado para você de um pequeno testemunho. Não escutamos nada que vem do seu altar por escutar. A gente ouve isso e fala: meu Deus, Deus de alguma maneira está falando comigo, Deus de alguma maneira está mexendo comigo. E quando você começa a botar o coração nisso, o próprio mover do Espírito vai te conduzindo para coisas maiores e maiores. Aí você vai viver não só aquilo que você vivia, mas ainda vai viver coisas diferentes que você não viveu ainda. Eu recebo essa palavra para mim. Quantos recebe, vai aí aplaudindo ao Senhor e dando glória a Deus aí. Vai dizendo aleluia, vai dando glória a Deus. Nunca é tarde, nunca é tarde. Vai que Deus te dá mais 30 anos, você que tem 60 ou que tem 70. Se você não começar a fazer acontecer hoje, quando você vê, passou mais 30, e o que você fez? Diga para o seu irmão: muita coisa eu vou fazer, eu não vou parar no tempo. Que o Espírito Santo te leve a fazer acontecer. Declara para o seu irmão com mão estendida de profeta: o Espírito Santo vai te levar a fazer acontecer. Ele vai levar você a fazer acontecer. Sabe por quê? Você precisa querer. Meu Deus. E aqui aconteceu uma visita sobrenatural para mudança de história. Algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez você já ouviu, porque essa palavra o Senhor já tinha falado comigo muito lá atrás, buscando, escutando algumas coisas, buscando, lendo, meditando. Às vezes eu tenho essa mania, eu acabo não ministro a palavra, mas eu acabo dando estopins dela, liberando algumas coisas. Então de repente você vai escutar algumas coisas que eu já liberei, mas você, eu creio que vai ter na essência daquilo que o Senhor falou no meu coração, quando ouvia, quando estudava a palavra, quando lia, quando buscava, né, traduções, quando buscava significados. Enfim, uma palavra muda a história. Então ele teve uma mudança sobrenatural para mudança de história. Quem era Saul num tempo e quem passou a ser Saul? Saul, ele é aquele que não tinha vivido isso. E daqui a pouco Saul está no meio dos profetas profetizando. Por quê? Porque ele teve uma visita sobrenatural para mudança de história. Declaro para o seu irmão que você saia daqui nessa noite com uma visita sobrenatural para mudança de histórias. Meu Deus, eu creio que pode acontecer. Eu creio que você pode sair daqui melhor. Eu creio que você pode sair daqui avivado.
Eu creio que, como eu costumo usar às vezes a palavra das trincheiras, eu creio que você pode ser aquele que vai chegar nas trincheiras e vai falar para ele assim: meu irmão, fica tranquilo que chegou reforço para você aí, eu estou tinindo, eu estou cheio de disposição. Você que pensou que ia morrer nessa trincheira sozinho, não vai não, porque eu cheguei. Fala para o seu irmão: não vai morrer não, porque eu cheguei. Não vai morrer não, porque eu cheguei. Aleluia. Imagina o Espírito Santo chegando e te impactando com isso. Você tomando um sacode, Deus mexendo com a terra. Talvez você diga: tem algum momento, pensei que já estava me aposentando. E Deus está falando para você assim: ainda não há tempo. É tempo de você continuar até ser dia perfeito. Aleluia. Se não, vejamos 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, e tornar-te-ás o quê? Um outro homem. E o Espírito Santo do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, e tornar-te-ás um novo homem. Uma visita sobrenatural de Deus para a mudança de história de Saul. Quem era Saul? E quem ele passou a ser? Né? Quem era Saul? Deus chega e toca em Saul. Deus chega e visita ele de maneira sobrenatural. Se depois não aconteceu o que tinha que acontecer, foi porque ele realmente falhou. Foi porque de repente ele se perdeu. Mas eu digo para você nessa noite, querido, se você não se perder, Deus vai continuar usando você até o fim. Eu declaro ainda que você tenha se perdido, no nome de Jesus, se você voltar à presença dEle com o coração contrito e quebrantado, Deus visita você de novo, já está lembrando para você de novo aquilo que Ele fez na sua vida, para algo muito maior, que eu declaro para você, algo muito maior, você ainda não viveu, mas vai viver. Não pense você que viveu tudo, porque não viveu, ainda vai viver. Até porque se tivesse vivido, eu declaro para você que então o teu tempo já teria acabado. Deus te elevaria ainda hoje. Então se Ele não te eleva ainda hoje, é porque você ainda tem coisas maiores para viver. Mas não se perca. Se mantenha posicionado, se mantenha nos caminhos do Senhor, né? Então eu declaro aqui uma visita sobrenatural para mudança de história. Em visões, em sonhos, em renovação de entendimento. Eu declaro o Senhor abrindo a tua visão para coisas maiores, amém? Porque na realidade, essa foi uma das coisas que aconteceu para ele. Ele não tinha essa visão. Eu quero acreditar nessa noite que talvez ele nunca tivesse pensado que um dia seria um desses homens. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha própria pessoa. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria num altar pregando a palavra de Deus, e olha o que Deus fez comigo, e eu declaro que vai fazer com você também, coisas maiores e melhores. Se você tem um desejo de chegar aqui, bote a sua vida, sirva com excelência, né? Desça mais um pouquinho. Às vezes Deus te prova, querido, e quando te prova, quantas vezes você ficou reprovado, não aconteceu para você porque você ficou reprovado, mas se Deus está falando com você essa noite, é porque Ele vai trazer aprovação ao teu respeito. Aleluia. Diga para o seu irmão: nova chance. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Abertura de visão, olhos abertos espirituais. Abre os olhos do meu coração, ó Deus. Abre os olhos do meu coração. Visita-nos hoje. O Senhor declarou: haja. Diga para o seu irmão: e ouve. Quantos podem declarar e o haja profeticamente? Eu vou declarar que em cima de cada haja seu ouve. Quantos podem declarar haja? O que você tem sonhado, o que você tem buscado, que você tem uma visita sobrenatural da parte de Deus, e começa a declarar agora: haja, 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 haja. O que você pode declarar? Haja.
Eu quero declarar e ouve. Tem gente declarando aí? Está no seu pensamento? Não está perdido não? Quantos estão aqui comigo? Quantos estão aqui comigo? Quantos estão declarando haja? Qual o sonho? É abertura. Pô, esse sonho, querido, para muitos pode ser um sonho pequeno, mas é um sonho grande para esse lugar. Abertura ali daquele lado ali, vários obreiros trabalhando ali. Então haja, Senhor, quebras de paredes para uma construção diferente, para, Senhor, a duplicação da tua igreja. Haja. Você pode declarar e ouve? Eu declaro, haja, Senhor. Que os portais sejam abertos. Haja. Haja. Eu não sei se você declarou alguma coisa para acontecer, mas eu quero declarar profeticamente. E ouve. E ouve. E aconteceu, e ouve, 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 e ouve. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Eu não sei se de repente você está buscando uma visita de explosão de Deus em relação a dons, em relação a frutos. Eu não sei realmente o que você tem desejado no Senhor, mas eu declaro que se você desejar, começar a buscar, começar a declarar que haja, eu quero declarar para você que vai acontecer também manifestações dos dons nesse lugar. O sobrenatural de Deus vai visitar você, e vai acontecer essa visita sobrenatural para coisas maiores ainda. O poder de Deus vai fluir através de nós, sim, nesse lugar, para um novo nível, um novo tempo. Aleluia! Senhor, assim como tu tornaste Saul um outro homem, torna meu irmão que está aqui hoje um novo homem. Torna minha irmã que está aqui hoje uma nova mulher. Eu não sei qual a dificuldade que ela tem, mas diz que quando tu entra na vida do homem, ele se torna um novo homem. Eu não sei a dificuldade que a mulher que está aqui nessa noite tem, mas quando Deus entra na tua vida, Deus faz de você uma nova mulher. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Que você saia daqui nessa noite impactada pelo Espírito Santo. Eu estou sendo um agente da ministração da palavra, mas o maior agente já está agindo no teu favor agora nesse momento. Está agindo dentro de você. O Espírito Santo está se movendo aqui nessa noite, e eu declaro algo acontecendo sobrenatural na tua vida. Aleluia! Torna-te novos homens, Senhor. Haja transformações por completo, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Haja transformação por completo, de dentro para fora. Senhor, eu creio que aquilo que estava dentro de Saul não tinha nada a ver com aquilo que tu tinha para ele, mas quando tu visitaste ele de uma maneira sobrenatural, começou a fluir aquilo que o Senhor queria fazer. O Senhor queria que ele profetizasse. Então o Senhor veio com a mudança sobrenatural dele e encheu ele com algo novo que tu queria. Eu declaro isso para você essa noite, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, bem forte, igreja. Toca em mim, Espírito Santo, toca em mim, Espírito Santo, vivifica minha alma, Espírito, igreja. Deixa fluir do meu interior tua palavra e poder. Rios de águas vivas, fontes de alegria, flui em mim, Senhor. Toca em mim, Espírito
Espírito Santo, toca em nós, Espírito Santo, vivifica a tua obra, Espírito. Quantos podem dar glória a Deus? Toca em mim, Espírito Santo, toca em nós, Espírito Santo, vivifica a tua obra, Espírito. Deixa fluir, igreja. Oh, aleluia. Toca, Senhor, toca nos instrumentos. Ei, você é instrumento vivo, você não é instrumento morto. Você é para tocar para a glória de Deus. Tem muita coisa ainda que Deus quer tocar através de você, e Ele está tocando nessa noite em você. E eu creio que algo Deus está falando ao nosso coração através de você, da sua vida, meu escolhido. Muitas coisas eu vou fazer. É como eu costumo dizer, Alexandre, Renata, Valdemir, é muito mais do que a nós mesmos. Diz respeito a muitos. Diz respeito a muitos, Emerson. Fala para o seu irmão, diz respeito a muitos. Você não é uma vida isolada. Você não é alguém sozinho. Eu declaro que você é das multidões, David. Eu declaro isso, David. Imagina o Senhor falando assim: David, cadê você, meu filho? Mas nesse dia Deus já sabe qual vai ser a sua resposta. Tu vai falar assim: estou aqui, Senhor. E quer saber? Nessa noite se cumpre isso. Porque se Deus, Ele bradou várias vezes: cadê você? Hoje você já pode declarar com confiança e fé: eu estou aqui, Senhor, na sua casa. Não só para rever o meu amigo, mas para ter um encontro poderoso contigo. Eu já declaro que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você pode declarar para o seu irmão, declara para outro, declara para ele, declara para ela. Você pode dar glória a Deus. Uma visita sobrenatural para mudança de história. Como eu falei com você, no final eu vou fechar aqui, a gente vai estar orando. Mas eu quero ainda passar em mais 2 textos. E um dos textos eu falei bastante aqui, está em Êxodo 34, 28, abre lá. Êxodo 34, foi da onde veio a palavra pequenos jejuns. Por que veio essa palavra? Porque na realidade, se a gente quer uma renovação na maneira de ver as coisas, se depois de um encontro sobrenatural, nossa vida nunca mais é a mesma, a gente quer renovação de entendimento, a gente verdadeiramente quer uma renovação na maneira de ver as coisas. A pergunta que eu faço para você: do que você tem se alimentado? Do que você se alimenta? De muitas coisas? Tem muitas coisas que a gente não tem que se alimentar. Então tem muitas coisas que você tem que começar a tirar, porque esse não é o seu alimento, não é o alimento que Deus quer dar para você. E o que esse homem vai fazer? Ele vai abrir mão de 40 dias da vida dele, 40 dias, para buscar um alimento sobrenatural. Diga para o seu irmão, para buscar um alimento sobrenatural. Ei, eu não estou pedindo para você nessa noite 40 dias, mas eu estou pedindo para você talvez 5 minutos do seu dia. Eu estou pedindo para você talvez uma leitura de 3 capítulos da Bíblia, que vai fazer você ler a Bíblia todinha em um ano. Eu estou pedindo para você uma leitura diária da Bíblia, uma busca diária do Senhor. Eu estou pedindo para você começar a fazer algo diferente, para que você tenha uma renovação de visão e de entendimento. Quantos querem? Mas você precisa funcionar segundo a direção que o Espírito de Deus está dando para você. Aleluia! Você quer realmente renovação na maneira de ver as coisas? Precisa jejuar daquilo que tem sido muitas coisas que estão o quê? Muitas das vezes atrapalhando, daquilo que está te enfraquecendo. Poxa, você pensa, o que está te enfraquecendo na presença do Senhor? Moisés vai subir, sabe o que acontece com ele? Ele volta com brilho na face. Ele volta diferente, ele volta com resposta, ele volta com revelação. Quantos querem revelação? O que está te enfraquecendo de estar aqui? O que está te enfraquecendo que muitas vezes você pensa em dar aqui?
Começa a lutar contra aquilo que está te enfraquecendo. Algo está consumindo você, está te enfraquecendo. Começa a lutar. Preste atenção. O que te enfraquece não é a presença do Senhor. Ou muitas das vezes aquilo que Deus te cobra através de um serviço, não é isso. É o diabo que tenta confundir. Para pensar se ele confundisse Moisés. Pô, Moisés, você já está aí há 30 dias. Você não podia estar lá se alimentando? Sabe que até nas nossas formações lá, eu lembro 2 horas da manhã lá dentro daquele valão lá fedorento dos Afonsos, 2 da manhã, um camarada falava assim, ó, é só você desistir, pô, se você levantar a mão e dizer que quer ir embora, tem uma caminha quentinha esperando você, alvorada é 6 horas da manhã, vai levantar 6 horas da manhã, vai fazer a sua higiene, vai tomar um cafezinho e depois vai seguir, você não precisa estar aqui. E todo mundo ali, aí falava, eu era o 01, falava assim, 01 pro valão, eu ia pro valão, 01, todo 01, fica de pé, todo mundo vai pagando aqui, até por causa do 01 é o culpado de tudo, eu ali firme, você pode dar glória a Deus? Eu ali firme, e fala pro seu irmão, fica firme, irmão, porque eu sabia o que eu estava fazendo ali, eu estava fazendo um curso que ia me promover, mas estava sendo provado por aqueles mesmos homens. E detalhe, eu vou te dizer o que aconteceu. Quando o primeiro, depois do 3º dia, todo dia a mesma coisa, está todo mundo lá, ainda vão começar o dia, vocês já começaram agora meia-noite, vocês começaram agora 1 hora da manhã, vocês estão tudo aqui, cadê, tem gente casada aí? Podia estar do lado da sua esposa, podia estar, por que você está aqui? Não sei o que, querido, é só um levantar a mão. Quando um levanta a mão e desiste, vou te dizer o que aconteceu. Quando um levantou a mão e desistiu, no mesmo dia, em questão de uma média de 5 minutos, mais 29 desistiram, 30 desistiram em 1 minuto. Por quê? Porque a influência foi grande para o lado ruim. E quando ele levanta a mão desistindo, um montão de gente que tinha nele às vezes um espelho, sabe o que fez? Deu aqui, saiu fora também. Então diga para o seu irmão, você precisa buscar mais. Diga para o seu irmão, você precisa buscar mais. Diga agora, você, igreja, você precisa buscar mais. Diga, você precisa buscar mais. Quantos estão entendendo? Foi o que Moisés foi fazer. E quando Deus fala para a gente, você precisa buscar mais, não olhe para o lado, para falar, agora Deus está falando com esse. Está falando com ele também, mas está falando diretamente com você. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Está falando diretamente comigo, está falando diretamente com você. Não diz respeito a outro, diz respeito a nós, diz respeito à igreja do Senhor. Essa igreja é viva, aleluia. Quantos podem fazer tremer a terra aí, dando glória a Deus, batendo o pé no chão? Bate o pé no chão aí. Cadê aquela? Meu Deus, é um exército aí, é o exército do Senhor, aplauda o Senhor, é um exército aí, esse exército em movimento, querido, meu Deus, agora também o poder da influência daquele que não desiste, continua buscando, faz com que outros permaneçam. Quando você pensar em ficar pelo caminho, lembre-se que tem um que quem ganhou foi você, lembre-se que tem um que não desistiu por causa de você, lembre-se que tem um que tem você como um exemplo para ele, lembre-se que tem um Deus que fez você nascer porque conta com você, que tem uma obra para você fazer. Moisés vai buscar, para trazer respostas como essa ao povo. Eu fui buscar, para trazer respostas para você, como essa que está tendo nessa noite. Às vezes em alguns momentos você fala, Senhor, eu nem queria ouvir, porque eu já estava na boa de, dar aqui, e o Senhor não quer que eu faça isso, e essa é a verdade. Deus não quer que você fique pelo caminho, querido, presta atenção, ainda que o homem viver aqui 100 anos, teve alguém que me falou, não sei se foi da igreja, se foi, me ajuda aí, falou, não lembro se falou pastor, às vezes é mania, mas falou que alguém da família dele estava chegando aos 103 anos, foi alguém daqui? Foi alguém do nosso meio? Então não, foi alguém que falou para mim ontem, mas olha que interessante, ele falou, ainda que a gente viva 103 anos, é absolutamente nada, comparado à vida eterna que Deus tem para a gente. Imagine, porque você desistiu, levou mais 29,
mas porque eu não desisti, levei como exemplo mais dezenas, e às vezes naquelas dezenas, quantas outras centenas que vêm, quantas outras pessoas que permanecem. Então, versículo de número 28, e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, tem revelação, tem palavra. E aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas dos testemunhos em suas mãos, quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de que o Senhor falara com ele. Enfim, chega um momento que por isso temeram chegar a ele, temendo na glória de Deus, né? Algo tremendo, tinha um temor, tinha algo ali, né? Que a gente tem até esse temor sim, mas não pelo motivo que muitos ali tiveram, porque muitas das vezes o temor que é apontado ali para muita gente, é porque já estava vivendo uma vida errada, e quando alguém vem cheio de Deus, ele fala, não tem como esconder aquilo que eu comecei a fazer, porque esse homem está cheio de Deus, porque Deus está mostrando aqui, está me colocando como que nu na presença e tudo, caramba, eu estou erradão. Ei, quando você busca o Senhor e a glória de Deus começa a resplandecer, só na tua chegada já vai mexer com as pessoas. Fala para os irmãos, só na tua chegada, querido, aquele, já viu aquilo? O camarada xinga direto, tem palavra torpe, vamos usar a palavra torpe. Quando você chega, a palavra torpe dele já acaba. Aquele que bebe, quando você chega, não, hoje eu não posso beber porque ele já chegou. Quantos podem dando glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Olha, eu paquero direto, eu faço coisas erradas ali, mas quando esse homem chega, não tem mais como eu fazer isso. O que é que Deus está falando com você? Que não é só quando ele chega que eu quero isso não, meu filho, porque a minha presença está aí, em todo momento, até quando esse homem não está ali, eu estou ali te vendo, eu estou ali cuidando de você. Sabe o que vai acontecer na vida de muitas pessoas? Transformação de vida por causa da tua busca. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, aleluia. Então você precisa jejuar de pequenas coisas, já falei isso aqui muitas vezes, não vou ficar repetindo, mas das coisas que te enfraquecem, conhecer mais a Deus, ter mais comunhão. O que você pensa? Quando você começa a conhecer mais uma pessoa, você tem prazer de estar com ela, principalmente se ela for o motivo da tua vida, for o motivo da vida eterna, for o motivo de que você está aqui, de que você está de pé, de que você tem um fôlego de vida, que você vai chegar em casa e vai agradecer a Deus por esse dia vivido. Quantos botaram vida nesse dia? Digam amém. Eu creio que Deus quer te dar muitos anos de vida, mas para você botar vida em cada tempo que Ele te dá aqui, amém? No nome de Jesus, principalmente se for essa pessoa, então você precisa buscar mais, ter comunhão com Ele, né? Verdadeiramente ter comunhão, abrir o seu coração para Deus. Quantos podem abrir o coração para Deus nessa noite? Abre o seu coração para Deus, fala verdadeiramente das tuas fraquezas, talvez das suas vaidades. Senhor, eu sou muito vaidoso nisso, eu estou sentindo que é isso que está me atrapalhando. Eu tenho muito orgulho aqui. Não, Senhor, eu tenho sim um negócio chamado inveja. Eu não consigo, quando alguém conta uma vitória, eu sou aquele que declara, por que não comigo, por que com ele? Talvez você esteja aqui essa noite, abre o seu coração para Deus, fala para Ele isso, e diga para Ele assim, eu quero mudar, Senhor. Meu Deus, cadê você? Está aqui? Você está aqui, aquele que quer mudar, aquele que quer ter mudança, aquele que quer mudar para melhor está aqui, aquele que quer mudar para melhor está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu estou aqui, eu quero mudar para melhor, eu quero ser alguém melhor, eu quero ter essa oportunidade de ser alguém melhor, eu quero ter essa oportunidade. Quero te pedir aquilo que está no seu coração, Senhor. Você abre o coração para Deus, e aí você vai falar de tudo aquilo que você, suas falhas, seus defeitos. Só que agora começa a acontecer algo diferente, porque quando você abre o seu coração,
você começa a pedir para Deus aquilo que está no coração dele para você. Porque quando você abre o seu coração e começa a confessar, Deus de alguma maneira Ele vai tirando, vai te mostrando aquilo que estava te cansando, que estava te fadigando, aquilo que estava te enfraquecendo. E Ele começa a trazer aquilo que está no coração dele para te fortalecer de novo. Quantos recebem aí? Ele começa a trazer para você de novo algo que vai fortalecer você ainda melhor do que antes. É Deus tratando e cuidando de cada um de nós, mexendo. É como eu digo, não é questão daquele outro, não é o outro, é com você, a mudança é contigo. Se você quer viver coisas maiores, deixa Deus se movimentar em você todos os dias. Então, quantos querem verdadeiramente aquilo que está no coração de Deus? Abre o seu coração para Deus e confessa as suas fragilidades, as suas deficiências, as suas dificuldades, e começa a falar: Senhor, eu quero viver o que está no seu coração. Tenho glória a Deus aí, tenho aleluia, aleluia, aleluia. Abre o teu coração para Ele. Me mostra. Olha isso aqui, que palavra tremenda. Quando eu busco o Senhor, separo a minha vida para Deus, eu começo também pedir a Deus. Tem orações que já são direcionadas, às vezes um irmão pediu, alguma coisa que alguém me pediu, uma necessidade da igreja, às vezes um momento de aflição que a gente está passando, a gente vai, enfim, a nossa vida diante do Senhor, amém? Mas, algo tremendo, quando você começa a buscar Deus, e começa a se esvaziar mais um pouquinho de você, que é o que a gente tem que fazer sempre, a gente começa a viver um nível diferente, de Deus começar a trazer para a gente, ao nosso intelecto, ao nosso coração, aquilo que Ele quer que você passe a orar. Porque se você estiver se movendo naquilo que Deus quer que você se mova, algo muito poderoso também vai acontecer na tua vida. Quantos podem pedir a Deus: Senhor, eu quero orar aquilo que está no seu coração a respeito de mim? Porque quando você começa a se esvaziar, Deus vai falar que tinha muita coisa que era bagagem desnecessária, e Ele vai trazer aquilo que é necessário, e você vai viver coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero, o Senhor botou, talvez a gente saia um pouco da sintonia às vezes, mas o Senhor foi botando algumas coisas no meu coração. São louvores, não sou um levita, eu vou puxar aqui um pouquinho, porque conforme eu ia estudando, ia buscando e ouvindo, veio aquele primeiro louvor que eu cantei com vocês aqui, nós adoramos ao Senhor. E nesse momento começou a manifestar gratidão. Aí começou a fluir um louvor assim: te agradeço, meu Senhor. Quantos podem ir juntos? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, agradeço. Talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com a gente hoje. A palavra dele vindo no nosso coração e vindo um sentimento de agradecer Ele por aquilo que Ele está falando com a gente. Eu acredito que foi exatamente o que aconteceu. E aí veio gratidão, e eu comecei a adorar o Senhor, e comecei a sentir uma presença gostosa da parte de Deus. E é claro que era um encontro meu com Deus, e foi algo específico, mas de alguma maneira eu creio que Deus está nos levando a experimentar também nessa noite de um pouquinho, amém? Cada um com a sua vida, cada um com seus desafios, mas sabendo que tem um Deus que está falando com a gente, que está querendo que o nome dele seja glorificado ainda e muito nas nossas vidas, está querendo que o nome dele seja muito ainda glorificado na tua vida. Eu vou para a última passagem, Salmo 105.
E essa palavra também eu falei muito aqui. Eu quero fechar e depois eu quero terminar orando, declarando que o Espírito do Senhor se apoderou de ti, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você se tornará um novo homem. Amém? Vamos lá? Salmo 105. Aleluia. 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 Talvez você vai se lembrar daquilo que eu liberei muitas vezes. Muitas é exagero, mas eu liberei algumas vezes aqui. Que depois desse período, você acho que já está lembrando, a vida deles nunca mais foi a mesma. Deus trouxe coisas assim grandes e tremendas para eles. Depois de um período difícil na vida de José, depois do período difícil na sua vida, eu quero declarar que Deus vai trazer um movimento tão grande para você, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos períodos difíceis passamos e ainda às vezes passamos, né? E ainda, às vezes ainda estamos passando. Obrigado, estamos passando. Mas eu quero declarar que depois dessas coisas, algo sobrenatural de Deus vai acontecer. Deus vai passar e vai ver aqueles que permaneceram. Espero que sejam todos. Porque depois de um grande evento, coisa linda, quando você olha e fala, passou. E quando você olha e você está na presença do Senhor, não se perdeu, e você dá aquela olhadinha assim de rabo de olho para trás e fala, meu Senhor, quantas coisas novas eu estou vivendo, quantas coisas foram vencidas que para mim, na minha mente, era impossível de vencer. Olha quem eu sou hoje e quem eu era ontem. Quantos já podem dando glória a Deus aí? Porque depois dessas coisas, o crescimento que Deus traz é sobrenatural. Diz a palavra que eles mudaram a vida até financeiramente também. Vou até declarar que de escravo passa a ser patrão. De uma vida difícil passa a ter uma vida regalada. Não que não tenha desafio, todos os níveis têm desafios. Preste atenção, é uma coisa que a gente tem que aprender para vencer o nosso desafio. Sabe por que muitas das vezes não vencemos o nosso desafio? Que pensamos que aquele que está lá naquele nível lá que a gente quer chegar, ele não tem desafio. Aí é um pensamento errado, você não está pronto para chegar lá. Porque você pensa que chegar lá não tem desafio, que para ele que é fácil. Aí então Deus vai te levar lá para quê, se você não está sabendo entender o que Deus quer fazer? Quando você chegar lá, significa dizer que Deus já fez você vencer onde você está vivendo coisas maiores, mas você acha que parou ali? Deus continua se movendo para coisas maiores ainda, ou seja, o desafio continua, enquanto a gente estiver nessa terra, nessa vida, o desafio vai acontecer. Agora é claro, a gente sabe que tem épocas de refrigério, tem épocas de grandes bonanças, tem época que parece que é só alegria, mas diz a palavra para a gente estar sempre o quê? Atentos, vigilantes. Então, capítulo de número 5, versículo de número 37, versículo de número 37, diz assim, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve o quê? Um fraco. Eu declaro aqui para você nessa noite, que não vai ter um fraco aqui nesse lugar. Por nós mesmos nós não podemos nada, mas essa força que ele está falando, diz que vem da parte do Senhor, daquilo que o Senhor faz para um povo que espera nele, para um povo que mesmo passando por grandes labutas, como diz aqui o versículo de número 17, que diz, que mandou perante eles um homem, José, que foi vendido como quê? Escravo. E olha o que aconteceu com ele, cujos pés apertaram com correntes. Meu Deus, olha que vida, para o homem que tem promessa, está vivendo isso, e foi aprisionado em ferros. Agora essa palavra para mim é poder, a palavra de Deus é poderosa, mas olha isso,
até ao tempo em que se cumpriu a sua palavra. Tu pode dar glória a Deus? Deus é fiel e Ele não pode negar a sua palavra. Quantos tem palavra de Deus aqui? Diga para o seu irmão, então, Deus é fiel, Ele não nega a palavra dEle. Quantos tem palavra de Deus? Você tem palavra de Deus, não esquece, você tem palavra de Deus, até o tempo que vai se cumprir a palavra dEle. Os pés desse homem não vão estar mais acorrentados, a vida dele não vai estar mais em cadeias, agora ele não vai ser mais escravo, agora ele vai estar por cima, agora ele vai ter uma vida regalada. Agora, querido, o povo de Deus que está lá, querido, eles vão ser supridos. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, aleluia, até o tempo que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor confirmou o que dissera. Eu declaro que a palavra de Deus vai cumprir o que foi falado a você. Por isso da importância da posição. Imagina, você já viu aquilo? A gente repete algumas coisas porque é preciso. Já viu aquilo? Caramba, só faltou um pouquinho. Só faltou um pouquinho. E por que não aconteceu? Porque exatamente na hora que iria acontecer, você saiu da posição. E aí Deus veio para cumprir o que Ele... Pô, mas Deus não cumpriu. Deus não falou. É claro que falou. É claro que cumpriu. Querido, tu pensa que as coisas... é assim do nada. Às vezes uma dispersão sua, num pouquinho seu de dispersão, a palavra vem, e o que acontece com você? Você perde a palavra, e Deus naquele momento veio para o quê? Cumprir a palavra. E às vezes você, o que aconteceu com você? Você perdeu a visita. Eu declaro nessa noite que ninguém que está aqui essa noite vai perder a visita sobrenatural de Deus. E se você crê, diz amém. Se você crê, diz amém. Eu vou repetir: ninguém que está aqui essa noite vai perder a visita. Você vai estar na posição. Agora você pode falar assim: tu pastor, não faz isso não, vou fazer. Você pode fazer assim, ó. Quem disse? Não vou estar na posição. É uma escolha. Ainda que eu tenha determinado na palavra e tenha liberado uma palavra de autoridade, ninguém aqui vai perder. Imagine um pai falando para os seus filhos. Imagine Deus falando para todos os seus filhos: ninguém aqui vai perder a bênção que eu tenho. E um filho todo cheio de bico, cheio de problema. Eu que sei da minha vida, pai. Eu não estou nem aí. O pai: olha, eu vou visitar. Quantos creem que ele visita? Eu vou visitar. Então o pai libera uma palavra de autoridade. E aí você se coloca debaixo da autoridade. Vai acontecer para você. Libera para o seu irmão: vai acontecer para você. Sabe por que Satanás deixou de ser o anjo de luz, né? Querubim ungido? Porque ele saiu de debaixo da autoridade. Porque se ele tivesse permanecido, até hoje estava reluzindo. Sabe por que não está reluzindo mais? Está em trevas. Porque ele deixou de ficar debaixo de autoridade. Não é lindo isso? Você pode dar glória a Deus? Por isso que quando vem uma palavra determinando, esquece do homem, entenda que é Deus falando para você. E quem é aquele que ousaria ir contra o próprio Senhor? E como é que a gente faz para ir contra Ele? É só tirar como se fosse Deus que não estivesse falando e botar essa coisa de homem. Aí você continua vivendo a mesma coisa. Mas aí é fácil você entender. É só você olhar para a sua vida, olhar para os frutos, olhar para algumas coisas que Deus falou e quem você é hoje. Talvez você diga assim: eu estou muito satisfeito. Não estou dizendo que não estou satisfeito com a minha vida, estou feliz pra caramba. Mas tem coisas que podem acontecer e vão acontecer mediante a sua posição. Mediante quantas coisas perdemos, porque exatamente a gente não estava na posição. Já contei isso aqui, uma certa feita, Deus me deu uma visão. Tinha só... como se fossem grandes oficiais, lá na igreja de São Vicente, e o Senhor me deu a ver, só fera, não vou ficar cantando, só fera, só gente que eu tinha da mais alta. Aí passou por, assim mesmo, no culto, eu estava assim, o Senhor abriu assim, fez assim, aí o pastor estava pregando, aí eu vi o primeiro, ele falou: aquele ali é o 01, eu falei, aí passou, o 2, eu falei, 4, 5, 6, 7,
Chegou uma hora que chegou nessezinho aqui. Eu falei, meu Deus. Ele falou, filho, quando eu venho para abençoar, eu venho debaixo de uma ordem. Porque Deus é ordeiro. Diz para o seu irmão, Deus é ordeiro. Só que eu passei lá no 01. Ele estava disperso. E aquilo que eu tinha que cumprir, eu não ia deixar de cumprir. Porque o 01 estava disperso. E eu fui no 2. E eu fui no 3. Você está tremendo lá? Se ninguém tiver ligado, quem vai receber é você. Quantos estão entendendo isso? Preste atenção. Tem muita gente que diz assim, mas é por de 40 anos essa missão. Talvez você tenha 9 anos. Um dia eu tive 9 anos. E eu falei assim, essa missão não é do meu pai, porque ele não estava mais presente ali. Não, nesse tempo ainda estava ali, mas não estava presente. Eu tinha que puxar para mim, com 9 anos. Eu puxei para mim com 12. Então não tem essa história de 40 que vai acontecer. Era comigo com 12 anos de idade, com marmitinha aqui, e atravancando lá para Ramos, dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Porque Deus estava me usando para o quê? Para suprir uma família. Para ajudar minha mãe, para ajudar minhas irmãs. Ei, quando você entrar nessa casa, não fique olhando só para o diácono Cid, ou para os pastores, pensando que é só para a gente, olhando para os diáconos. Eu quero dizer que se você puxar para você, Deus vai usar você também. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Até porque Ele vai forjar você para um dia construir a sua própria família e construir com excelência. Agora, se a gente sempre ficar achando que é esse, aquele, o tempo vai passando, e quando chegar a nossa vez, parece que a gente não aprendeu nada. Parece que a gente está despreparado, e quantas oportunidades Deus tem dado. Às vezes Ele dá oportunidade para a gente num momento que ninguém queria, num momento difícil. Sabe por que Ele dá oportunidade num momento difícil? Para fazer você enfrentar o desafio, e quando olhar, você falar assim, Senhor, eu pensei que não era capaz, mas encarei, foi possível, porque o Senhor foi comigo. Sabe o que a gente está fazendo? Ainda está dando glória a Deus por tudo isso, amém? Você vai dar glória a Deus por tudo isso, tudo que você está vivendo, todos os desafios, você vai dar muito glória a Deus por tudo isso. Então preste atenção, é o seu tempo, é o seu tempo. Quantos reis governaram, reinaram, ainda crianças? Aí tu pode falar assim, mas tinha pessoas por trás deles, sempre vai ter alguém. Ou você pensa que alguém reina sozinho? Ou você pensa, não, sempre terá alguém. Às vezes nem todos são contigo. É exatamente assim. Mas eu queria tanto. Nem com Jesus todos eram com Ele. Ficou mais pesado? Com certeza, a ponto dele suar até gotas de sangue, não só pelo que ia passar, mas sabia que às vezes aquele que estava ali no meio, ele falava, caramba, acho que se ele olhasse assim, né, ele falasse, caramba, esse daqui está difícil, mas o Senhor está me dando morrer por ele, eu vou morrer por ele, porque se tiver difícil, Deus está me dando morrer por ele, é porque ainda tem jeito para ele. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Fala para o seu irmão assim, mas você pode ser mais fácil. Nós podemos ser mais fáceis, amém ou não amém? Podemos ser mais fáceis, podemos ser mais fáceis, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Depois desse período, Deus faz o seu povo reinar. E eu vou fazer aquilo que eu fiz há um tempo atrás, usando essa própria palavra. Eu quero declarar aqui para você nessa noite, que depois desse tempo, depois de tempos difíceis, ainda que a gente saiba que vai acontecer outros, mas para você alcançar coisas maiores ainda, mas eu quero declarar como aconteceu com eles, coisas tremendas aconteceram, e eu quero declarar aqui para você nessa noite, que depois desse período, Deus vai fazer você reinar. Então, Senhor, abra as portas de promoções para eles, que abra as portas, Senhor, abre os ferrolhos, glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas, aleluia. E antes de orar e terminar, eu quero cantar mais um louvor que Deus botou no meu coração. Foi 3 louvores, e às vezes a gente não sabe se a gente vai conseguir, mas é um louvor que cantamos muito em São Vicente, e dizia assim: Deus
não há como tu. Fala para o teu irmão, Deus, não há como tu. Deus que não falha, Deus da batalha, Deus invencível, aleluia, aleluia. Deus, não há como tu, Deus que não falha, Deus da batalha, Deus invencível, não há outro Deus. Pode ir ficando de pé? Deus, não há como tu, Deus que não falha, Deus da batalha, Deus invencível, não há outro Deus. Continua. Esteja entoando esse louvor agora, como você falando ao Senhor, como se fosse uma oração sua ao Senhor, como se fosse você confiando totalmente a sua vida, cada desafio, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos, as realizações que Ele vai trazer para você. Não há outro Deus, Deus, não há como tu. Que todas as coisas que foram roubadas sejam restauradas agora. Deus que não falha, Deus da batalha, Deus invencível. Continue. Senhor, Não há restauração, outro restituição de alegria, restituição de paz.